tarde a todos e a todas. Essa crise de coronavírus bagunçou tanto a vida da gente que cá estamos nós em pleno feriado trabalhando. Essa coisa de trabalhar remoto, de quarentena, de ficar em casa, em que às vezes a gente é aluno, porque está aprendendo um jeito novo de trabalhar, às vezes a gente é professor, seja dos filhos, seja dos alunos, às vezes a gente é faxineira, é cozinheira. Isso tirou um pouco essa noção que a gente tinha de semana e fim de semana. Eu acho até que eu convivo bem com essa coisa de todos os dias iguais. Quer dizer, relativo. Estou começando a achar que está meio demais. No começo a gente achava que iam ser 15 dias, depois 20, depois 30, já são mais de 60 e nós não sabemos o que virá. E eu acho que é exatamente essa sensação de não sabemos o que virá que gera esse espírito de incerteza. Mudar as regras do jogo, com o jogo sendo jogado, é sempre muito complicado. E foi pensando nesse sentimento de incerteza que eu convidei para estar conosco aqui hoje, mais uma vez, o Instituto Ayrton Senna, por causa das mudanças estruturais profundas que estão acontecendo e, claro, nos afetando, né? A nossa preocupação maior hoje, minha, da SEDUC, de todos os professores, é com a saúde mental, é com o equilíbrio emocional, nossos como seres humanos, como pais, mães, irmãos, tios, e nossos como profissionais, que sabemos que influenciamos muito os nossos alunos. Então, a nossa convidada de hoje é a Tatiana Filgueiras, que está lá na Itália, chiquérrima. Vocês viram que o Reinventando está virando internacional, né? A Tatiane fala conosco de Treviso, na Itália, perto de Veneza, onde eu tenho muitos parentes, Tati. O Teixeira é do meu marido, mas eu sou Alessandri, meu avô nasceu em Bergamo, uma família quase toda mora em Veneza, e é uma cidade, é uma região toda maravilhosa. É uma alegria enorme ter você aqui, já vou te passar a palavra daqui a pouco, mas eu queria, primeiro, que as pessoas que estão nos acompanhando conhecessem um pouquinho a Tatiana. Vocês viram pelo card que ela é vice-presidente de Educação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. Mas não foi sempre assim, né? A Tati é arquiteta, fez USP, fez Berkeley, mas tem um detalhe: estudou sempre em escola pública. Há 21 anos entrou no Instituto Ayrton Senna como trainee. E hoje ela é a vice-presidente mais importante, que me perdoe o Emílio e o Everson, mas a vice-presidência da Tati é a essência, é o cerne do Instituto, que é a educação e a inovação. E uma pessoa que, com a história de vida da Tati, com certeza teve momentos de ter que se reinventar. Por isso ela é tão importante aqui no Reinventando. Com certeza, em vários momentos da vida dela, ela teve que se reinventar. Mas o que eu acho muito legal em relação a essa presença da Tati de hoje é que, além da vivência, ela tem conhecimento, embasamento científico para falar dessa área, para falar desse assunto. Nós vimos aqui, vocês se lembram, no programa com o professor Wagner, que as competências socioemocionais não são novidade nas escolas, na educação. Vários professores as têm, as transmitem, sem ter muita noção. É uma coisa meio que intuitiva, às vezes não tem nem muita noção que está fazendo aquilo, e, portanto, também não tem noção do impacto profundo que causam na vida dos alunos, não só durante o ano escolar, mas para a vida toda. É por isso que tem professores inesquecíveis e outros nem tanto. Agora, porque os nem tanto não sabem que hoje você pode aprender a ser inesquecível. Há formas de você aprender a lidar com isso. E aquele mindset fixo de que eu nasci assim, vou morrer assim, não é justificativa para mais nada. Então, o que eu acho,
Tati, muito importante de você, como eu disse, além da vivência, você tem esse conhecimento científico, e o importante do trabalho do Instituto Ayrton Senna é que o Instituto, nem todo mundo, eu quero aproveitar e falar disso, o Instituto tem um laboratório de educação, que tem um conselho consultivo que é composto de pesquisadores e gestores. O conhecimento que os pesquisadores no mundo todo, tem universidade no mundo todo, os conhecimentos que esses pesquisadores trazem para o conselho para serem discutidos pelos gestores, são aplicados em políticas públicas. Portanto, esse desenvolvimento intencional, explícito, da dimensão socioemocional, que eu considero o maior legado do Instituto Ayrton Senna. E é com muita alegria, portanto, com muita honra, que a gente está aqui para te ouvir. Tati, a palavra é sua. Queria agradecer a Raquel pelo convite, mas também por ter sido e ser, né, membro fundadora do nosso conselho do EduLab, né, que é o Laboratório de Inovação do Instituto Ayrton Senna. Quando ela perguntou sobre o meu currículo, eu exatamente quis que ela ressaltasse as duas características que mostram, né, para vocês como as competências socioemocionais foram importantes na minha vida, né, tendo estudado em escola pública, tendo entrado no Instituto como trainee e está hoje ocupando esse cargo que a Raquel vos falou, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um segundinho. Porque eu tenho alguns... Queria trazer um conteúdo aqui para a gente poder discutir juntos. Não sei se já está sendo compartilhada. Tá. Tá? Agora eu não enxergo mais vocês. Raquel, fique à vontade de me interromper qualquer coisa, como eu não estou vendo você mais, né, na câmera. Então eu vou trazer aqui, tá? Eu vou trazer... Tá, ok. Eu preparei um material para trazer para vocês. Algumas lâminas são só ilustrativas, mas eu deixo o material disponível, né, com a secretaria, porque alguns textos são muito pequenininhos aqui. Embora eu quisesse ilustrar e trazer o tema, eu sei que vocês recebendo o material depois a leitura fica melhor, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre uma retrospectiva, né? Quando falamos hoje na importância do desenvolvimento integral, do desenvolvimento socioemocional, da gente olhar o aluno e o professor, os profissionais da educação e os pais que hoje estão muito parceiros, né? Enfim, espera-se que estejam sendo muito parceiros agora nesse momento. Todos nós temos um desafio a enfrentar com a pandemia. Pesquisas no mundo todo que falam sobre a situação de isolamento, inclusive pesquisas recentes agora na China, mostram o aumento do quadro de ansiedade e de depressão, né? Isso é especialmente importante para jovens, né? Estamos falando aí de ensino médio, um pouquinho para frente, e as mulheres também estão sempre mais propensas a esses quadros que as pesquisas têm mostrado que se agravam muito em períodos como pandemia. É uma série de riscos que se somam, né? Então a gente está falando de problemas de saúde, problemas econômicos, novos papéis que a gente tem que desempenhar nas nossas vidas agora no dia a dia, né? E outras pesquisas também têm nos mostrado como que os professores têm demandado apoio socioemocional, não só para si próprios, mas também para os seus alunos. Então esse é o contexto atual, mas acontece que a gente já estava se preparando para isso, né? A Base Nacional Comum Curricular que foi aprovada, ela já traz no seu bojo as 10 competências gerais que passam a ser direito de todos os alunos, né, brasileiros, e eu vou mostrar para vocês que uma boa parte dessas 10 competências gerais estão exatamente tratando das competências socioemocionais. De uns anos para cá, no entanto, antes ainda da aprovação da BNCC, embora no Brasil a gente tenha dados muito escassos, né, sobre violência escolar e outros que eu vou mencionar, no convívio nosso com as redes, a gente observa uma crescente violência escolar. E isso é um desafio muito atual e muito importante para os profissionais da educação.
E essa violência é um primeiro degrau de uma escada que pode levar a casos muito mais graves como automutilação e suicídio, né? A gente tem dados aí da OCDE que mostram que suicídio entre jovens está caindo praticamente no mundo inteiro, com exceção de 2 países. Nós não temos dados no Brasil sobre isso, mas todo o contato que a gente tem com as redes nos mostram como esse quadro tem ficado cada vez mais grave, eu diria, nos últimos 4, 5 anos. Portanto, anterior aí à aprovação da BNCC. Mas, se a gente, como educadores, parar para lembrar, né, quando isso de fato começou a chegar como uma demanda, foi em 1996, com os 4 pilares da educação da Unesco, que diziam que, além das competências cognitivas, a educação deveria também olhar com atenção para as competências pessoais, sociais e produtivas. Isso entrou como uma ideia macro, como um conceito macro, mas as ferramentas para colocar isso no dia a dia da escola ainda não estavam disponíveis, né? Portanto, a gente está contando aqui sobre uma educação que ela é mais abrangente e ela é um direito de todos. Sendo um direito de todos, ela precisa ser desenvolvida em forma de política, né? Não é no tempo voluntário ou na motivação extra que um professor ou outro tenham. Isso precisa ser desenvolvido em forma de política pública. Ninguém pode ficar de fora, né? E o tripé que o Instituto usa quando a gente está falando desse assunto, né, dessa visão sistêmica integrada, a gente fala que para desenvolver as competências ou para desenvolver qualquer pode ser uma competência cognitiva, pode ser um aprendizado da própria disciplina escolar, né? Mas para desenvolver essas competências, a gente precisa de um tripé que inclui comunicar e monitorar. Por que comunicar é importante? Vou dar um exemplo aqui. A gente não precisa convencer ninguém que a alfabetização é importante, né? As pessoas estão convencidas já, felizmente, hoje em dia, de que alfabetizar é importante. Quando a gente começou a falar das competências socioemocionais em 2011, no primeiro congresso que a gente fez sobre o tema, ninguém entendeu que isso era importante, ainda estava muito longe do dia a dia, né, da escola. Então, sempre que a gente está falando de uma inovação, de um novo direito, é importante que as pessoas entendam por que ele nasce, por que ele é importante, quais são as evidências. Então, comunicação é um aspecto muito importante para a política pública. Mas o monitoramento também, porque senão se a gente não consegue observar o percurso, a gente não consegue saber se está ou não chegando no nosso objetivo, no nosso ponto de desejo, né? E aqui são alguns exemplos de instrumentos de avaliação que o Instituto já desenvolveu, sempre com foco em ajudar o professor a realizar o seu trabalho na sala de aula. Então, o instrumento SENA e as rubricas de competências socioemocionais, que eu vou contar um pouquinho mais para frente. A gente tem também um instrumento sendo desenvolvido em parceria com a Universidade de Berkeley, que vai ser o primeiro instrumento socioemocional para crianças ainda não alfabetizadas. A gente está fazendo isso em parceria com o município de Sobral. Instrumentos para medir pensamento crítico e criatividade em sala de aula, para nortear o trabalho do professor. Uma pesquisa muito relevante também que está sendo feita sobre socioemocional dos educadores, né? A gente mapeou uma resenha de literatura quais são as competências dos professores que estão atreladas ao desenvolvimento dos alunos, e a gente tem um trabalho também com base em evidência, mas de formação de professores com base nesse conteúdo, esse conhecimento, e a motivação, porque as mesmas pesquisas que nos mostraram que as competências socioemocionais são importantes para a escola e para a vida, nos mostraram que o aluno, ele pode ter o potencial para alcançar um dado resultado, mas se ele não tiver motivação para fazê-lo, talvez ele não alcance. Então, motivação também é um tema muito atual, sobretudo nesse contexto de pandemia. Se já era difícil motivar os alunos dentro da sala de aula, imagina com a distância agora que temos aí que enfrentar, né? E essa é uma construção de muitos, quer dizer, o Instituto não fez nada sozinho, a gente se inspirou em 40 anos de pesquisa. É muito assustador a gente pensar que tinham 40 anos de pesquisa em dezenas de países e que isso tudo estava encapsulado e não disponível para os profissionais da educação.
mas não só em parceria com pesquisadores do mundo todo e esse arcabouço todo de ciência, né, de décadas, também em parceria com redes brasileiras. E aqui eu preciso destacar o pioneirismo dessas redes todas e contar para vocês que o primeiro estado que começou a fazer um trabalho de política sobre esse assunto foi Goiás, quando estava sob a gestão da Raquel Teixeira, né? Então ela foi realmente muito pioneira no momento onde o Brasil ainda não estava olhando para isso e não estava olhando para isso com uma visão abrangente e sistêmica, né? Hoje São Paulo é nosso maior parceiro, mas nós temos aí outros estados e municípios que também são co-construtores dessa tecnologia, desse conhecimento todo que eu compartilho um pouquinho hoje com vocês. E isso não é uma ciência que está descolada da sala de aula, que está lá para os cientistas, muito pelo contrário, ela é desenhada para chegar em sala de aula. E daí a ciência vai mostrar para a gente um outro conceito. Isso não é com base em teorias, né? Então existe uma meta-análise, que é um conjunto de avaliações de impacto no mundo todo, que comparam programas, né, que alcançam resultado de aprendizado no aluno, e eles extraíram que o princípio ativo do aprendizado no aluno é que as práticas pedagógicas sejam centradas nessas 4 áreas que eu vou trazer aqui. Em inglês, elas formam o acrônimo SAFE. Eu até vivo falando que eu vou mudar aqui, vou abrasileirar, né? A gente podia colocar fase. Mas, enfim, são 4 princípios de práticas pedagógicas que são fundamentais para que elas sejam efetivas e cheguem onde é o nosso objetivo, que é o aprendizado do aluno. Então, o planejamento precisa ser sequencial, né? Determinando aí como que cada atividade está concatenada dentro de um planejamento maior. Essas práticas precisam ser ativas, então o aluno ele não é um mero observador, ele tem um papel ativo no desenrolar aí das práticas de ensino-aprendizagem. O ensino precisa ser focado e explícito, né? Isso não é novidade se a gente pensar na questão do cognitivo, né? Das áreas disciplinares. Você não consegue preparar uma aula que você misture português, matemática com inglês e com ciências. Você até pode fazer uma proposta de atividade multidisciplinar, mas você, antes de fazer o desenho mais complexo, mais multidisciplinar, você precisa saber explicitamente qual descritor de cada disciplina você quer trabalhar. Então, essa lógica do SAFE, né, ou do FASE, a gente já usa para ensinar as disciplinas mais tradicionalmente associadas à escola. E como que a gente pode ser SAFE com as competências socioemocionais? Essas são, eu não tenho a expectativa de que vocês consigam ler, é só para ilustrar, mas a gente tem aqui as 10 competências gerais da BNCC. Essas 10 competências, elas são formadas por alguns ingredientes. Então, quando eu falo que a gente precisa ser SAFE, a gente precisa quebrar desafios complexos e entender os ingredientes para que o ensino possa se dar de forma focada e de forma explícita, que é igualzinho a gente faz com as áreas do conhecimento, né? E as 10 competências gerais da BNCC, elas não têm só a dimensão socioemocional, elas têm uma outra dimensão, né, a dimensão intelectual, e o conjunto dessas 2 dimensões, né, elas podem ser entendidas da seguinte forma: exclusivamente como uma dimensão intelectual, né, o que eu conheço, que é o desenvolvimento cognitivo, os processos cognitivos, o sistema dos conhecimentos adquiridos, memória de trabalho, de curto prazo, etc. Um outro rol de competências que está exatamente na misturinha aí, né? Elas são híbridas entre a dimensão socioemocional e a dimensão intelectual, que tem a ver com os processos conativos, os aspectos motivacionais, o controle volitivo, né, da vontade, que isso é muito importante para alcançar o resultado no final, a motivação do aluno, e os aspectos que de fato são socioemocionais, que tem a ver com como a pessoa se sente, né? São padrões de pensamentos, de comportamentos que cada pessoa tem diferente da outra,
mas isso é muito importante para o aprendizado. Isso é um alavancador das situações de aprendizagem em sala de aula. Quando a gente vai olhar as 10 competências gerais, esse aqui é um desenho um diagrama feito pelo Porvir, né? Eles dividem as competências socioemocionais em blocos, né? Esses outros retangulinhos coloridos que vocês enxergam aí são os ingredientes que são socioemocionais que estão contidos nas 10 competências gerais da BNCC. Aqui entram outras competências em cinza que não são socioemocionais, elas são híbridas, elas são de outra natureza, sobre as quais o Instituto também tem pesquisa de quase uma década aí, né? E por fim, temos aqui alguns destaques feitos em branco, né? Nesses boxes, nessas caixinhas com fundo branco, que são outras competências que estão nas 10 gerais da base, sobre as quais o Instituto ainda não se debruçou para fazer pesquisa. Mas esse quadro acaba nos mostrando o seguinte: as 10 gerais da base são compostas por ingredientes que o professor precisa conhecer no detalhe para ele poder desenvolver atividades que sejam explícitas em sala de aula. Eu brinco, se eu fosse usar uma metáfora muito simplista aqui, imagina um guarda-roupa onde em cada gaveta você coloca camiseta, depois em cada gaveta você coloca camiseta, saia e calça, na outra gaveta você também coloca camiseta, saia e calça. A base tem essas 10 gerais que são muito bem redigidas, mas cada uma dessas 10 mistura ingredientes de mesma natureza, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender quais são as 10 gerais da base e entender do que elas são feitas. Porque se a gente não entender esses ingredientes que estão dentro, o professor não consegue trabalhar de forma explícita, né? Aqui, eu vou passar para essa lâmina, é um exemplo da jornada do estudante, né? Dentro do projeto de vida, mas isso também pode acontecer numa outra metodologia que se chama duplo foco, que é quando o professor trabalha a competência socioemocional misturada com a cognitiva, né? Então ele está desenvolvendo, por exemplo, matemática e colaboração, né? Então isso também é possível de ser feito. O exemplo que eu estou trazendo aqui é de um projeto de vida, que é onde dentro do projeto de vida, e na verdade essa lâmina foi usada na formação aí do Inova, né? Como que isso se dá ao longo do ano, né? As atividades precisam explicitar quais são as competências socioemocionais que estão no foco, né, da ação. O aluno, ao longo de todo o ano, promove uma autoavaliação e essa autoavaliação ela é dialogada com o professor. Então, ao longo de todo o ano, existe observação e feedback, né? E como que é feita essa avaliação do aluno? É feito por meio de rubricas, né? Que elas estabelecem os níveis de progressão do aluno, é uma escadinha, né? Com degraus muito claros. Elas provêm parâmetros para esse diálogo entre o professor e o aluno, entre os alunos, dependendo da atividade que for proposta, né? Essas rubricas são transparentes com relação à expectativa de desenvolvimento do aluno, e ela respeita as singularidades e a diversidade de cada estudante. Aqui é um exemplo de rubrica. Então, por exemplo, essa é empatia. Tem uma definição do que é empatia. E daí você, no primeiro degrau, o aluno afirma: eu acho difícil entender as necessidades e os sentimentos dos outros. Eu tenho dificuldade em perceber quando alguém está chateado. Tem vários degraus, eu não vou entrar em todos, mas ilustrando aqui o último. Quem está no último degrau, ele consegue entender bem os sentimentos e as necessidades dos outros. Eu ouço atentamente e ajudo a descobrir o que estão sentindo ou pensando. Além de preencher a rubrica, o aluno explicita, ele escreve o porquê que ele acha que ele subiu de degrau ou ele desceu de degrau, né? Porque é normal no desenvolvimento socioemocional a gente às vezes andar para frente, às vezes andar para trás. A gente não espera que ninguém volte para as escolas no pós-pandemia exatamente do ponto que as pessoas pararam, né? Nós vamos ter vários desafios socioemocionais aí, numa situação de luto, numa situação de crise. É muito normal que essas competências elas andem um pouquinho para trás, porque é um momento de tomada de consciência para que elas podem ser posteriormente desenvolvidas. E por que isso é bom para o aluno?
essas pesquisas todas que eu falei, né, 30, 40 anos de pesquisa no mundo todo, mostram que as competências socioemocionais, elas ajudam a alcançar resultados ao longo de toda a vida, em várias áreas. Aqui eu queria destacar uma área, né, que é a educação. Vou citar duas competências aqui. Uma, que é a competência de autogestão, foco, responsabilidade, disciplina, organização. O aluno que tem mais dessa competência, ele consegue aprender até 3 meses de matemática a mais por ano do que um aluno que não tem essa competência desenvolvida. Então, essas competências, elas alavancam o aprendizado escolar, né? O mesmo acontece com a competência que se chama abertura ao novo, onde o aluno que tem mais essa competência consegue aprender até 3 meses a mais de língua portuguesa do que o seu coleguinha que tem menos dessa competência, né? Agora, vamos destacar por que isso é bom para o professor. A profissão docente ela é muito complexa, né? O professor lida diariamente com tarefas de várias naturezas, aqui tem alguns exemplos, né? Ter clareza das suas práticas de ensino, refletir e avaliar o processo, aprimorar o processo, considerar as características dos estudantes, promover boa gestão de sala de aula, ser capaz de estabelecer vínculos, exercer colaboração e empatia, motivar os alunos, não é só coisa fácil, né, de fazer. Então, assim, essa é a complexidade do trabalho do professor, né, que agora está ainda mais complexa na situação que a gente está vivendo. E os professores que têm essas competências socioemocionais desenvolvidas, eles têm maior capacidade de interação e colaboração, eles se sentem mais eficazes, eles acham que a sua atividade profissional ela é mais prazerosa do que comparado com um professor que tem menos dessas competências desenvolvidas. Eles são mais proativos, apresentam maior motivação, satisfação, possuem melhores habilidades de gerenciamento de sala de aula e têm maior probabilidade de atingir os seus resultados sem comprometer a sua saúde, né? Sem o famoso burnout. E os professores que têm menos competências socioemocionais desenvolvidas, eles têm maior insatisfação com o trabalho, maior estresse ocupacional, exaustão, né? E isso aumenta taxas de afastamento e também afeta o aprendizado dos estudantes. Então, elas são importantes para o professor, para o seu bem-estar, né? E também são importantes porque os professores que têm isso desenvolvido também desenvolvem mais as competências dos seus alunos, né? Os professores que têm essas competências desenvolvidas, eles têm uma maior relação de apoio com os alunos, eles influenciam o clima de sala de aula de uma forma positiva, eles são mais afetuosos e empáticos, eles, por meio do exemplo, né, também acabam sendo o alavancador do desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos. Eles promovem a motivação intrínseca dos alunos, que é aquela que nasce do próprio aluno. Ele ajuda o aluno a descobrir o que o motiva, né? Eles adequam as suas atividades ao nível de desenvolvimento de cada estudante e desenvolvem os estudantes para que eles saibam gerenciar conflitos e trabalhar de forma cooperativa. E os professores, eles atuam como um modelo de comportamento para os alunos, né? Então, isso que eu falei, não adianta você falar, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então, é importante que as competências socioemocionais sejam desenvolvidas no adulto, no professor primeiro, para que ele possa desenvolver nos alunos, né? Em 2014, a gente sediou um encontro no Brasil com 14 ministros da educação para falar sobre a importância das competências socioemocionais. E a grande conclusão que os ministros chegaram foi: sim, elas são importantes para o aluno, para o resto da vida, para a escola e para o resto da vida. E, portanto, elas precisam ser desenvolvidas primeiro nos professores, para que eles possam cascatear e desenvolver esse trabalho com os alunos. E por que é urgente fazer essa tarefa? E agora, aqui eu faço uma homenagem a esse programa da Raquel, que eu acho que não teria um momento mais ideal para que esse bate-papo, essa conversa, essa reunião dos professores aí online pudesse acontecer, para que cada um possa reinventar
o seu dia a dia. Todos nós, no mundo inteiro, isso nos une, né? Estamos sendo chamados para reinventar o nosso dia a dia. E a gente tem uma oportunidade ímpar de reinventar a educação, porque a educação no Brasil é tem uma das maiores desigualdades do mundo. E agora que é um momento de fazer essa reconstrução, essa reinvenção, a gente precisa olhar. Alunos não são números, professores não são números. As competências socioemocionais nos ajudam a olhar para essas pessoas que estão atrás dos números, né? E o que as diferencia e como é que a gente pode construir uma educação que seja de fato inclusiva para todos os professores e alunos. Eu devo ter passado um pouquinho aqui do tempo, peço desculpas. Perfeito. Na verdade, a gente teve uma conferência. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo está muito, muito feliz com o que teve de conteúdo. É muita coisa, é um material que vai ter que ser amadurecido, internalizado, discutido. Eu quero até pedir à equipe técnica do Reinventando que disponibilize. Eu acho que isso já está sendo feito, mas disponibilize bastante, porque é um material muito rico que a rede recebe. E no momento difícil, você falou muito, quer dizer, tudo que você disse é muito importante, mas a necessidade de reinvenção da educação nesse momento de pandemia, Tati, trouxe à tona a desigualdade gritante que sempre existiu no Brasil. Então, a gente tem alunos que não têm espaço em casa para estudar, não têm os equipamentos. É claro que a secretaria, está todo mundo fazendo um esforço, todo mundo foi pego de surpresa, ninguém se preparou para isso, né? Daquelas coisas que acontecem na vida da gente. Agora, tudo que a gente tem discutido aqui no programa mostra que a tecnologia veio para ficar e os professores estão até satisfeitos com isso, já entenderam que a tecnologia não vai substituir o professor nunca na vida, ele pode potencializar, incrementar essas aulas, mas é possível trabalhar socioemocional remotamente, Tati? Sim, é possível. A gente está até desenvolvendo agora um que eles chamam de robô, né? Eu explico melhor porque fala robô, cada um imagina uma coisa. Pelo WhatsApp, uma ferramenta que permite o aluno preencher as rubricas, né? E mandar um áudio para o seu professor falando, enfim, trazendo as rubricas e as evidências para as rubricas. Eu tenho o maior orgulho de saber que isso vai chegar na escola pública, né? Os meus filhos aqui em escola privada estão usando a mesma coisa, só que essa matriz que a gente traz aqui com base em ciência é muito melhor do que eles usam na escola deles. Queria eu tê-los matriculado numa escola com currículo assim, com base em evidência, né? Agora, a Raquel trouxe pontos muito importantes aqui. Tem a desigualdade da tecnologia, né? Então, eu acho que ela, de fato, veio para ficar. De fato, ela não vai substituir o professor, mas quando a gente olha no mundo inteiro, eu escuto isso no Brasil também, como que os países estão pensando na reabertura, porque eu estou 4 semanas à frente do Brasil, né? A Itália está na cronologia e a gente está na frente. Então, os países todos que estão pensando em reabrir, que já estão reabrindo, eles estão fazendo isso em fases, eles estão rodiziando os alunos. Significa que os alunos vão ficar por muito mais tempo privados de estar na escola 5 dias por semana. Então, como que esse rodízio vai acontecer? O aluno continua fazendo alguma coisa à distância? E eu acho que, assim, o privilégio, hoje a gente se dá conta, né, Raquel? O privilégio que é estar na presença do professor. Isso a gente tem que valorizar muito. O aluno, ele vai se descobrir, eu fico até arrepiada, principalmente os mais novos, eles descobrem a sua própria identidade em contato com os colegas e com o professor. Esse espaço presencial, ele é muito importante. Então, eu acho que esse espaço ele precisa ser reinventado para ser um espaço privilegiado de convívio, né? Então, nessa ideia de escalonar, por exemplo, o aluno pode ter contato com o conteúdo em casa antes, e o espaço presencial é um espaço de discussão, é um espaço de convívio, né? É como se a gente fosse valorizar ainda mais esse espaço de convívio aí dentro da sala de aula.
E duas outras coisas que me chamam a atenção também, que a gente precisa reinventar, Raquel, é a colaboração entre os professores. Então, a gente está vendo aqui, a OCDE fez esse levantamento, né? Os países que estão mais sofrendo são os países onde os professores não têm o hábito de planejar a aula junto, em conjunto. Porque imagina que o professor está tendo que ele sozinho pensar e adaptar tudo, né? Então, o hábito de fazer planejamentos em conjunto é muito importante. Acho que isso tinha que ficar como um legado, né? E a questão do restabelecimento do vínculo da família com as escolas. Agora, concordo com você, Raquel, os números são muito tristes. 44% dos alunos mais pobres do Brasil não têm acesso à tecnologia e esse número com certeza é muito maior porque os que têm que dividir com o irmão, tem que dividir com vários irmãos, tem que dividir com os pais, com quem mais habitar na casa, né? 14% dos alunos brasileiros não têm um ambiente que tenha menos de 3, 4 pessoas onde ele possa ter um cantinho para trabalhar, né? E um número parecido com esse também, 12, 13% dos alunos têm escolaridade acima dos seus pais. Então, como que isso chega em casa se não tem um pai para apoiar? Eu acho que vai ser a hora da gente, de fato, olhar para os que estão excluídos, né? Foi o que você falou, a gente acordou para a desigualdade que já estava lá, né, dormindo, histórica, e é uma hora da gente enxergar para isso e fazer uma proposta de mudança, né? E isso nos pegou tão de surpresa que algumas pessoas, inclusive, sugeriram: vamos parar tudo, quando pudesse fazer presencial, volta, porque quem não tem a tecnologia vai ficar para trás. É um risco real, mas aí você fica com o dilema: não faz nada e deixa todo mundo ficar mal, ou tenta fazer o que for possível. E o que as redes têm feito hoje no Brasil, Tati, imagino que seja no mundo todo, é tentar mitigar os efeitos negativos. A gente tem consciência que vai haver perdas de aprendizagem, várias perdas. O que a gente está tentando fazer é diminuir esse impacto negativo dessas perdas. Mas, olha, acabou de chegar uma pergunta aqui para mim, alguém pediu para eu perguntar para você como eu posso desenvolver as minhas competências socioemocionais. Vamos ver, vamos lá. Vamos lá. Enfim, toda essa proposta que tem para o aluno, a gente tem para os professores também, né? Como é que é esse trabalho que a gente realizou? A gente identifica na literatura e no mundo todo quais são as competências socioemocionais dos professores que são mais importantes para que ele se desenvolva, né? Essa literatura, ela é muito esburacada, ela é muito disfarçada de práticas de sala de aula. Porque não existia até então uma abertura para falar desse tema, que acho que agora a pandemia escancarou, né? A gente não consegue não falar que somos todos humanos, todos precisando de ajuda, todos precisando aprender a ter autocontrole, a gerir as suas emoções. E como que isso funciona no adulto? Enfim, estou contando um pouco do trabalho das pesquisas, mas a gente já realizou isso em todos os professores do Mato Grosso do Sul, professores de Teresina, então isso já está em uso, né, em política pública. O professor ele precisa se diagnosticar e primeiro entender quais são as competências que ele quer desenvolver, né? Ele não vai poder desenvolver todas. A gente sugere que seja um processo pessoal mesmo de desenvolvimento. Então ele faz um diagnóstico, ele entende quais são as competências que ele tem mais e menos desenvolvida e ele faz um plano de ação para si próprio. Ele fala: olha, eu gostaria de tudo que eu me avaliei aqui, me autoavaliei, eu gostaria de desenvolver colaboração. E daí ele tem acessos a materiais, a formação sobre colaboração, e ele é provocado para, no seu dia a dia, observar como que ele tem conseguido colaborar mais ou menos. No fundo, do que se trata? Se trata da gente trazer para a consciência uma coisa sobre a qual a gente não tinha consciência, né? Achei bonitinho, outro dia meu filho estava gravando para a professora um áudio contando por que estava ele que ele é muito autorreflexivo. E eu escutei ele falando assim: olha, eu estou observando que agora que eu estou trancado em casa, eu estou ainda mais autorreflexivo. E é ruim, atrapalha. A socioemocional é diferente do aprendizado. Quanto mais, não é melhor. A gente precisa ter equilíbrio entre as várias dimensões, né? E também outra historinha do meu filho que eu achei bacana, que eu queria compartilhar, eu estou pegando da criança para a gente transpor para a gente.
ele falou, eu em compensação estou aprendendo a me comunicar melhor com o adulto, porque uma boa parte do meu dia a dia era me comunicar com criança, e eu agora estou em casa com adultos, né? Então eu estou aprendendo a me comunicar com o adulto. O que significa isso? Significa a gente trazer para a consciência uma coisa que a gente não estava prestando atenção, e a gente ter um propósito de querer melhorar algumas daquelas competências e ficar se acompanhando, escrevendo, fazendo um diário, né? Não é uma coisa sofisticada, mas é uma coisa de mudança, de dia a dia, e eu acho que todos nós conseguimos imaginar isso hoje, porque quanto do nosso dia a dia mudou, né? O quanto a gente precisou se adaptar a essa nova rotina. Então, é a manutenção de um exercício desse, só que de uma forma mais safe, né? Mais explícita, mais sequencial, mais focada. Olha, o professor André está falando aqui que está bem realista essa fala, graças a Deus. As pessoas estão cansadas de muita teoria, né? Nesse momento a gente quer pôr a mão na massa. Ótima palestra, excelente palestra, eu aprendendo muito, professor Marco Antônio, professor, enfim, tem vários recadinhos, mas exatamente dentro desse espírito de mão na massa, de ser realista, é difícil a gente desenvolver essas competências socioemocionais. Você pega o momento que a gente vive. A gente sabe que cada pessoa tem um repertório intelectual diferente dependendo das oportunidades que teve na vida. Aliás, tem uma frase do Einstein que eu acho brilhante, todas as frases dele eu acho brilhante, mas ele fala assim, que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. O universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Então, isso faz com que cada pessoa tenha um universo diferente dentro da sua cabeça. Se uma pessoa não sabe matemática para entender crescimento exponencial, ela vai ter dificuldade em entender a multiplicação do coronavírus, por exemplo. E você está numa discussão com uma pessoa que não sabe o que é crescimento exponencial, está falando bobagem, não está entendendo nada, como é que você também se controla para respeitar esse outro universo diferente do seu, para você não explodir de raiva e brigar, porque a gente está tendo muita polarização nesse momento, tá? Como é que você pensa essa questão? Eu acho que a gente deveria estar se pautando pela ciência, né? E se a gente tem que se pautar pela ciência e a área médica hoje que está dando as regras no mundo todo, isso não vai existir no futuro se a gente não focar nas escolas. Então a gente tem uma preocupação muito grande, porque os cientistas do futuro vão sair, são os alunos de vocês, né? Tem um exercício, vou trazer para a prática de novo, Raquel. Foi essa a sua provocação. Tem um exercício que a gente propõe no site do Instituto Ayrton Senna, tem atividades propostas, né? Estão todas lá no site do Instituto. Uma delas é um exercício para fazer com a criança sobre o que eu controlo e o que eu não controlo. Então, o que está te tirando do sério, o que está te tirando a paciência, o que está deixando de você ter empatia ao longo do dia? Tem coisas que a gente não controla, e daí a gente precisa ter uma postura diferente do que a gente tem sobre aquelas que a gente controla. E é uma gracinha, porque a gente recebe depois os vídeos dos alunos, eles fazem um mapa, o que eu controlo e o que eu não controlo. O que eles não controlam, o que eles têm que entender? Se eu não controlo isso que é externo, eu consigo controlar a minha emoção sobre como eu estou lidando com essa coisa que é externa e foge do meu controle. Eu acho que o que está acontecendo hoje no Brasil é muito triste, primeiro, né? E foge do nosso controle. Agora, o que está sob o nosso controle, Raquel? Cada um de nós fazer a nossa parte para que esse gap não aumente, né? Eu achei muito bacana aqui a ministra da Educação, além dela fazer toda a lição de casa, que é o que o Estado de São Paulo está fazendo, né? De propiciar apoio psicológico, quais são os materiais, qual a curadoria das plataformas, dos materiais, ela manda uma carta para os pais e para os professores e fala assim, que ela quer agradecer que todo mundo arregaçou as mangas, mesmo sem ter certeza do que precisava ser feito, né? Então, e uma coisa que é bacana, que ela fala com outras palavras, mas assim, ninguém virou pai ou professor da noite para o dia. Então, todos nós, a gente precisa dar uma injeção de autoconfiança na gente mesmo
e entender que a gente não está nesse papel por acaso, que todos nós temos bagagem e todos nós, com autoconfiança, conseguimos fazer a nossa parte, né? Isso está sob nosso controle. Então, é a hora que a gente, de fato, tem o que fazer para ajudar o Brasil e sair da discussão teórica, né, que a gente não controla. Tati, a gente já está caminhando para o final, eu já vou te passar para as suas considerações finais, mas tem tanta coisa. Tem um professor, Antônio, falou exatamente isso. Eu não controlo o comportamento do outro. Tem um outro professor que falou, autoavaliação também provoca autoengano. O professor Fábio falou que a reflexão precisa fazer parte da prática docente. O professor José disse que gostou dessa autoavaliação com as rubricas do aluno. É fantástico, professor José. Quando eu era secretária, a gente trabalhou essas rubricas aqui e é uma coisa espetacular. Pena que a gente não tenha tempo de ir dentro, né? Qual site? Estão pedindo para você falar em qual site eles podem encontrar sugestões de atividades. E com essa sua resposta, a gente caminha para o final. Tá, ok. www.instituto Ayrton Senna, com Y, né? E N no final. Então, www.institutoayrtonsenna.org.br. As atividades estão lá. Tem uma plataforma com atividades para professores, mas que tem muita gente fazendo em casa, com os filhos também, né? Gostei do ponto sobre autoavaliação e autoengano. É por isso que a gente promove o feedback, né? Não é a pessoa consigo mesmo, achando que se avaliou de tal forma, mas tem um olhar do outro, tem uma discussão, tem uma conversa, né? Então não fica uma perspectiva só. Palavras finais, Raquel, você falou um pouquinho que a gente precisa ter consciência das perdas, né? Sim, teremos perdas. Se a gente cruzar os braços agora, as perdas vão ser muito maiores. Então eu acredito muito mais numa linha de que a gente vai fazer o que for possível ser feito agora. Vamos enxergar o tamanho, né? Fazer um diagnóstico do tamanho dessa perda na volta para a escola e um plano específico que foque naqueles que tiveram menos oportunidade, né? E a provocação é que a gente use esses aprendizados de trabalhar mais colaborativamente, de conseguir ficar em paz com a tecnologia, né? E fazer com que ela possa alcançar mais pessoas e restabelecer esse vínculo entre escola e família. Acho que esses são legados que a gente deveria manter no pós-pandemia. Tati, muitíssimo obrigada. Foi um debate riquíssimo. É claro que a gente tem muitas coisas, né, pendentes, mas você instigou a curiosidade. Eu estou vendo aqui pelas observações que me chegam. Eu só tenho a agradecer. Lembro que quando eu era secretária, nós trabalhamos as rubricas socioemocionais com os alunos e depois começamos a pensar num programa de alfabetização socioemocional para professores. Não tenho dúvida de que esse é o caminho. Eu tenho que encerrar, mas eu não posso deixar de lembrar que ontem foi dia 20 de maio, dia do pedagogo. Portanto, apesar de já ter passado do dia, né, e ter sido ontem, data em que minha mãe, que era pedagoga, faria 102 anos se estivesse viva, eu quero encerrar esse Reinventando, fazendo uma homenagem de carinho e admiração a todos os pedagogos e pedagogas que pelo mundo afora ajudam as crianças a serem seres humanos melhores, ajudam as crianças a fazerem boas escolhas ao longo da vida. E é para isso que a gente está aqui, ajudar as crianças a se preparar, a ter o repertório intelectual e emocional que elas precisam para fazerem escolhas adequadas ao longo da vida e transformarem o ambiente em que elas vivem. Acho que esse é o grande, né, legado, a grande beleza da educação. Boa tarde a todos, mais uma vez, muitíssimo obrigada, Tati, e até a próxima quinta com alguma outra conversa muito boa. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que vai ser boa também. Obrigada.